Olá, meus belos, pessoal do pré, que saudade de vocês, gente, tá? Que saudade de vocês. Oi, Gabriel, tá? Como é que você tá? Oi, lindão Lucas, saudade de você também, certo? Matheus, certo? Grande Enzo, e aí? Calibrou já o nariz? Então, vem aqui comigo, belos, tá? Oi, Clarinha, cheiro, tá? Oi, Jennifer. Belos, olha só. Seguindo exatamente, né, o material do Bernoulli, nós vamos ter uma aula hoje sobre a chamada literatura de informação, ok? É fácil esse assunto, é extremamente fácil, tá? Pouco pontuado no Enem, né? Ele pouco vem. Veio, acho que acho que esse assunto veio umas 2 vezes só, eu não tenho bem certeza disso. Eu sei que eu me lembro de uma vez, não estou lembrando de uma segunda vez, mas vamos colocar assim, vamos exagerar um pouquinho, que isso é tipo da literatura. E por que esse assunto vem? Porque ele é importante, na verdade, tá? Se eu vou considerar aqui exatamente que esse tipo de literatura não é literatura propriamente dita, com a ficção, com a fantasia, com uma linguagem colorida, adjetivada, como costumamos dizer. Presta atenção, Pedros, tá? Aqui, certo? Então, vamos lá, olha só. Por que é importante? Por conta disso aqui, ó, até coloquei com outra cor, achei aqui um depósito, um estojo de pincéis coloridos, eu estou aqui me esbaldando nessa aquarela de cores aqui. Romantismo e modernismo, 2 movimentos super importantes, tá? Que pegaram exatamente uma influência dessa literatura de informação. Beleza? Tá? Nós vamos ver um pouquinho disso aqui. E no outro take, na outra tomada, a gente vai ver como isso, né, vai ser, como esses movimentos irão se servir da literatura de informação. Antes, literatura. Por que literatura? Belos, até o século XVIII, tudo que era escrito, na verdade, certo? Fazia parte do âmbito da literatura, tá? Cartas, tratados, filosofias, certo? A própria poesia, tá? Sei lá, se eu escrevesse uma receita de bolo, isso era literatura, tá? Lembro-me certa vez que ao perguntar a uma dermatologista algo sobre alguma comida, eu não sei, talvez tenha sido um chocolate, ela disse, mas não consta na literatura médica, né, que o chocolate faça mal às espinhas, né, essa coisa toda, tá? Eu nem sei se foi chocolate, eu estou chutando aqui, certo? Então, assim, literatura é tudo, né? A literatura médica, a literatura, né, do pessoal do direito, né, a literatura científica, né? Por isso o nome literatura, ok? Apesar de estudar, né, estudarmos, né, vocês comigo, tá? A literatura fictícia, a literatura subjetiva, a literatura como sabemos, a literatura como arte, na verdade, tá? Vem cá comigo. Literatura de informação. Em que momento a gente tem essa literatura no Brasil? Nos anos de 1500 até metade dos anos de 1600. Belos, porque nos anos de 1500 principalmente, havia uma necessidade de portugueses aqui chegados, certo? De escrever, de informar a coroa portuguesa, tá? O que eles tinham encontrado nesse objetivo deles, né? Que era o objetivo, né, das grandes navegações, tá? De encontrar terras além mar, caminhos além mar, né? Sair dessas fronteiras e buscar no desconhecido riqueza, não é? Caminhos para a riqueza, ok? Aventurar-se no desconhecido mar. Então a literatura ela vai servir como fonte de informação, de conhecimento exatamente para a metrópole, tá? Sobre o que tanto havia, tanto o que houve na navegação, né? Daí os diários de navegação, tá? Quanto, né, o que eles encontraram e se ser importante exatamente para a metrópole, para o reino de Portugal, tá? Vamos lá. Então que gênero é esse, tá? O gênero, na verdade, é um gênero informativo, né? Da mesma maneira que os jornais, da mesma maneira que as cartas, as chamadas missivas, as epístolas, eu tenho exatamente uma informação. É um gênero informativo, tá? E como gênero informativo, eu não tenho muito o que trazer uma linguagem palpada, né? Perdoe-me, né? Uma linguagem respaldada, né? No lado da função poética. Não.
Não, tá? Se o gênero é um gênero de textos informativos, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma linguagem, né, formal, porque ela é gramaticalmente correta, uma linguagem, tá, que vai usar os pronomes de tratamento devidos, porque eu estou me referindo, por exemplo, a um rei, vossa alteza, certo? Mas a linguagem menos colorida, mais objetiva possível, uma linguagem mais, vamos usar aquele termo, denotativa, de dicionário, uma linguagem real. Né? Areia é areia, flor é flor, rio é rio, gente é gente. Ok? Tá? Então, para que a linguagem, né, para que o objetivo, que é a informação, atinja, para que o gênero atinja o seu objetivo, que é informar, a linguagem ela tem que ser uma linguagem mais denotativa, mais objetiva, mais precisa. Certo? Os telejornais, por exemplo, tá? Eles não trazem uma linguagem, certo? Né? O maléfico coronavírus, né, que destrói a vida de coitadas de pessoas. Não, o coronavírus que está matando muitas pessoas, certo? Então não vou ter essa linguagem, né, colorida, poética. Não, é uma linguagem objetiva, da função referencial da linguagem. Eu tenho que informar. Tá certo? Então, eu tenho um gênero informativo, o objetivo é exatamente, né, levar uma mensagem ao receptor, uma mensagem de conhecimento sobre o que eu estou vendo ali, ok? Isso é, tá, a literatura de informação. No Brasil, essa literatura de informação é feita através de tratados, é feita através da carta, a famosa Carta de Caminha, certo? É feita através de um texto chamado Diálogo sobre as Grandezas do Brasil, tá? Então, nesses textos, na verdade, certo? Qual o objetivo? Informar sobre o Brasil. Então, o interesse é o Brasil, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou descrever o Brasil. Eu vou escrever a partir do meu olhar sobre o Brasil. O que é que eu vejo que é importante, certo? Para que Portugal venha para cá, estabeleça o império e usufrua e tire desse país, explore as riquezas, né? O potencial desse país para o enriquecimento do império. Certo? O Império Português. Tá? Então, eu vou ter, na verdade, sequências descritivas, certo? Vou usar adjetivos, Uma coisa interessante que houve na literatura informativa no Brasil, tá? É que as sequências descritivas, elas são, né, muito exageradas. Caminha é muito interessante. Caminha, quando escreve na carta, ele não escreve, certo? Como é que ele diz, meu Deus, tá? Árvores grandes. Ele diz grandes árvores. O adjetivo anteposto ao substantivo, tá, exalta, certo? O substantivo desloca a força do substantivo para o adjetivo. Grandes árvores. Entende? Então ele vai descrever a terra, vai descrever o que ele viu na terra. Águas são muitas, infindas. Certo? Vou descrever os frutos da terra, tá? Os olhos estão principalmente para os tubérculos, como o inhame, certo? É como o inhame deixa os índios nédios, ou seja, gordos, fortes, entende? Então, olhar é para o que a terra tem, da água, da agricultura, do clima, da extensão dela, da fauna, falaram muito dos pássaros, mas não esqueceram a gente que habita o país, que eram os índios, vistos, certo, com uma certa inferioridade, porque não eram civilizados, andavam nus. Me lembro de um que diz que no alfabeto indígena falta o F, o L e o R. Quem foi que disse que o índio precisava do F, do L e do R? Certo? E ele disse que faltava no índio fé, lei e rei. Ei, Peros, olha o olhar de supremacia do branco exatamente para o índio. Falta fé, lei e rei. O índio não tem fé? E os deuses indígenas? E as crenças indígenas? E os rituais ameríndios? Lei? O índio não tem lei? A própria disposição das ocas numa taba não é seguindo uma hierarquia, não? Não tem rei? E o que faz o cacique? E o pajé, como forte figura religiosa? Que olhar segregador, discriminador, eugenista é esse do branco sobre o índio? Mas ali está, certo? Só que Caminha foi ameno, né? Porque Caminha viu o índio, certo, como um homem de bons rostos, bons narizes, bem feitos, né? Andam nus, são inocentes, puros,
certo? Não tem vergonha de mostrar a nudez, ok? Portanto, são vistos como Adão e Eva no Éden. Então, o Éden é o paraíso. Olha que visão edênica eles têm do Brasil. Os índios são inocentes, puros. Marco Aurélio, eles não vão mostrar índios perigosos? Ei, se eu mostro índios perigosos, né? Portugal investe o Brasil? Que é isso? Que é isso? Você está louco para ir para São Paulo na Semana Santa? Você vai? Não, o coronavírus, está vendo? Basta ter a noção do perigo, não vai. Então, se eu mostro o índio terrível, ninguém vem. Entendeu? Tá? Por isso essa visão nós chamamos ufanista. O que é ufanismo? É uma descrição exagerada, idealística da terra e do habitante. A gente pode dizer que eles mostraram, certo? Tá? Uma visão pitoresca. Pitoresca significa algo que serve para ser pintado, né? Pitoresca do índio e da terra, né? Tanto é que a gente vai ver isso, certo? Esse lado pitoresco, principalmente nas obras de Albert Eckhout e de Frans Post, que são dois pintores holandeses que vieram para o Brasil com a missão, né, de pintar o Brasil e mostrá-lo exatamente para, né, o governo, né, holandês também. Você está vendo? Então tudo tem a ver. Vamos lá, vamos informar. E ao informar, quer seja nas letras, quer seja na pintura, tá? Vamos mostrar a beleza, porque isso é importante para que haja um investimento do branco aqui. Porque índio, o que é o índio? Entendeu? Qual é a dos portugueses? Qual é também a dos franceses? Qual é também dos holandeses que aqui estiveram? Domínio. Mas para que haja o domínio, eu tenho que conhecer a terra e seu habitante, saber a sua cultura, conhecê-la, certo? Não para assimilá-la, eles até assimilaram, mas para uma forma de dominação. Eu conheço para dominar. Assim fizeram os jesuítas também quando aprenderam o tupi, né? Para desaculturar o selvagem. Beleza? Mas Marco Aurélio, beleza, isso aqui tudo eu entendo, mas por que você vai estudar isso na literatura? Porque tanto o romantismo quanto o modernismo, tá? Eles trazem algo chamado de nacionalismo. Nacionalismo, né, é o sentimento de amor pátrio, certo? E eu vou amar a pátria por aquilo que ela tem. Entendeu? Fauna, flora. Quem primeiro viu o português? Então vamos colocar isso, tá? Eles vão colocar de maneiras diferentes. Beleza? Nós vamos ver isso no próximo take, tá? Obrigado, belos. Espero que isso tenha ficado aí para vocês, tá bom? Beijo!